Meus irmãos, vamos dar continuidade sobre o assunto, a reflexão, Constantino e o cristianismo. Olha que interessante, vamos abordar aqui um pouco dos feitos do imperador Constantino, porque a igreja, depois de 300 anos de perseguição, no ano 313, houve o Edito em Milão, que foi assinado por Licínio e Constantino, um imperador de Roma do lado oriental, o outro do lado ocidental. E quais as consequências disso? E quais foram os feitos de Constantino em prol do cristianismo? Então, fique até o final. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, clique no joinha, faça um comentário, vamos nos aprofundar aqui. Eu vou começar primeiro pelos feitos bons de Constantino e depois nós vamos abordar alguns outros não tão bons, porque tudo, meus queridos, é uma espada de dois gumes. Mas vamos então, para entendermos isso. No ano 313, em Milão, foi assinado o edito que o Império Romano não ia se envolver nas religiões. Então ali cessou a grande perseguição, derramamento de sangue dos nossos irmãos de 300 anos. No ano 324, Constantino guerreou contra o seu cunhado Licínio e venceu. Ele se tornou imperador, o Constantino Grande, de todo o Império Romano, tanto o lado ocidental como o lado oriental. A irmã dele veio pedir que não tirasse a vida de Licínio. E ele disse que não tiraria, mas passou alguns meses e ele deu fim à vida do seu cunhado. Agora, o interessante olha o trabalhar de Deus nesse aspecto. Havia um bispo na região de Jerusalém. O nome dele era Bispo Macário. Só que não se chamava mais Jerusalém. Como não? Não se chamava. A região de Jerusalém foi mudado de nome pelo imperador Adriano, no ano 135. Ele mandou aterrar Jerusalém, destruir algumas construções que tinha, porque Jerusalém foi destruído no ano 70. Mas no ano 135, por causa do cristianismo, o inimigo, usando a vida do imperador Adriano, acabou de destruir o que estava se edificando em Jerusalém e mandou aterrar, jogou terra. Jerusalém ficou um monturo de montes e de terra. E ao lado de Jerusalém foi criada uma região cujo nome era Hélia Capitolina. Foi mudado de Jerusalém para Hélia Capitolina pelo imperador Adriano. Os lugares sagrados, os lugares do Monte Caveira, os lugares ali do túmulo onde o Senhor ressuscitou estavam todos cobertos. E o que esse imperador Adriano fez também? Ele mandou construir um templo para Vênus, bem em cima da montanha onde estava o Monte Caveira, e uma estátua de mármore para Vênus. E junto da região, entende-se que em cima do túmulo da ressurreição do Senhor, um templo para Júpiter e uma estátua de mármore para Júpiter. Esse deus Júpiter, com D minúsculo dos romanos, era o mesmo que o Zeus dos gregos, chamado Deus dos deuses. É a estátua de um homem com barba e raios na sua mão. Assim como Vênus também vem daquelas deusas antigas, da prostituição, da sexualidade. Olha que horror isso. E Macário, no ano 312, se tornou bispo dessa região, da Hélia Capitolina. E lá ele ficou como bispo até o ano 325. Porque no ano 325, devido ao concílio de Nicéia, voltou a se chamar Jerusalém.
Agora, Constantino foi usado para fazer esse concílio de Nicéia. Ele juntou 250 bispos. A maior parte dos bispos das regiões vieram para esse concílio de Nicéia. Agora, o interessante é que depois eu vou contar o que foi discutido no concílio de Nicéia, mas entenda uma coisa. Macário encontrou o imperador Constantino em 325 no concílio de Nicéia. E foi lá que Macário falou: imperador, o senhor que é um cristão, defende o cristianismo, ainda que Constantino não estava bem convertido. Ele foi se converter mesmo totalmente perto da morte, quando aceitou o batismo, porque ele dizia que tinha pecados que ele não conseguia deixar, mas que ele cria no Senhor Jesus. Então o bispo Macário falou: imperador, me dê autorização. Olha as dificuldades, preste atenção nisso. Me dê autorização de destruir a estátua de Vênus e de Júpiter naqueles templos, derrubar os templos, começar a escavar removendo toda aquela terra até achar o nível da rua. Se você perguntar, mas pastor Rogério, há quanto tempo estava coberto? Segundo os escritos de Jerônimo, eram 185 anos que estava coberto os lugares sagrados em Jerusalém. Mas sabe o que aconteceu? Constantino autorizou o bispo Macário. E ele foi para lá e começou uma tarefa: as escavações. Quebrou as estátuas, demoliram os templos, é o apoio do imperador. Quem vai se atrever a dizer não? O homem mais poderoso do mundo, o imperador de Roma, Constantino. Quem esteve junto com ele nessa missão arqueológica foi a mãe de Constantino, Helena, aquela mulher que na parte 1 eu falei que se converteu, que ensinou o seu filho alguns anos sobre os caminhos do Senhor antes dele ir para o exército romano, onde se tornou general e depois imperador. Essa mulher de oração que ajudava os pobres, aflitos e necessitados, esteve junto na pesquisa dos lugares sagrados. E olha o que aconteceu, interessante, vamos nos sentir junto com eles aqui nas pesquisas. O Monte Caveira estava num daqueles lugares, e os cristãos mais antigos, mais idosos, antes de morrer, contava para os outros dizendo: o dia que forem escavar aqui, desses montes é bem esse, que vai se encontrar o Monte Caveira. E também desses montes aqui, é bem aquele que vai se encontrar o túmulo onde o Senhor ressuscitou. Aí outros cristãos com mais idade deixaram essa informação e começaram a escavar aonde havia uma pedreira antiga, com várias outras pedras menores, um terreno rochoso, mas era um penhasco que podia ser visto de longa distância. Era um monte alto e que podia se destacar por vários metros de altura. E eles encontraram esse lugar. Encontraram o Monte Gólgota, aonde o Senhor havia sido crucificado. Olha, conseguiram escavar na altura do terreno dos dias do Senhor Jesus. Mas a busca não parou aí, porque eles precisavam achar o túmulo. E continuaram cavando e acharam túmulo e acharam outros túmulos, entendendo o seguinte, o bispo Macário: se estamos achando o túmulo, não está dentro de Jerusalém. Porque dentro de Jerusalém era proibido construir sepultura. Então encontraram os túmulos que estavam, obviamente, foram construídos fora de Jerusalém. Mas entre as escavações, eles encontraram um túmulo que tinha umas colunas de mármore. E tinha mármore lá dentro, identificando que era da família do senador José de Arimateia. Entre os mármores, que destacava que lá era o túmulo do Senhor, que alguns cristãos haviam colocado, havia também uma tampa de mármore lá dentro, cor rosa com marrom e veias brancas.
Então eles ficaram maravilhados em encontrar o túmulo aonde o Senhor havia ressuscitado. E eles mandaram uma carta para o imperador Constantino. Agora, olha a resposta do imperador Constantino. Eu vou ler rapidamente para vocês. Então o bispo Macário escreveu que havia encontrado, e o imperador mandou uma carta de retorno dizendo: é tamanha a graça de nosso Salvador que nenhum poder de linguagem parece suficiente para descrever a maravilhosa circunstância a que vou me referir em seguida. Pois que aquele monumento da sua mais sagrada paixão há tanto tempo atrás enterrado, deve ter permanecido esquecido por tamanha quantidade de anos, até o seu reaparecimento para os seus servos agora, libertados pela remoção daquele que era inimigo de todos. É um fato que realmente supera toda admiração. E sobre as colunas e mármores, o que você julgar após a inspeção de fato do plano ser especialmente precioso e útil, será diligente em nos enviar informações por escrito para que qualquer quantidade ou tipo de materiais que estimemos a partir da sua carta serem necessário, vamos procurar em todos os cantos, conforme requeridos, pois é o próprio que o lugar mais maravilhoso do mundo deva ser decorado ricamente. Outra carta do imperador: disponha e preveja tudo o que for necessário, de modo que não só se realize uma basílica melhor do que qualquer outra, mas que também todos os monumentos mais belos de todas as cidades sejam superados por esse edifício. Ele estava maravilhado, o imperador. Ele não tinha palavras para descrever. Que maravilha! Que poder! Agora, meus irmãos, olha como que Deus faz as coisas. As pessoas vivem para uma missão e quando cumprem a sua missão, o bispo Macário viveu até terminar esta obra. E no ano 336, ficou 10 anos de obra, 11 anos para inaugurar, para fazer o templo do Senhor em cima do túmulo. Fizeram capela no Monte das Oliveiras, fizeram um templo também lá em Belém, na gruta, aonde os magos foram levar os presentes ao Senhor Jesus. Então eu quero dizer que Macário viveu até o ano 335. Helena, que ajudou nesse acompanhamento, viveu até o ano 330. Ela partiu com 80 anos de idade. E o imperador Constantino também viveu até o ano 337. Eles cumpriram esta missão e encerraram a sua obra. Agora, sobre essas reconstruções, houve muitos terremotos, destruição depois. É por isso que é difícil hoje, quando se vai em Jerusalém, dizer este ou é aquele o lugar certo. Porque vocês vejam bem, no ano 614 os persas foram lá e destruíram tudo. Depois houve alguns anos que houve terremotos naquele lugar. No ano 1009, o sultão El-Hakim foi lá, destruiu tudo. Depois foram os templários para reconstruir alguma coisa. Então é difícil. Acho que nenhum lugar do mundo passou tanto por edificação, destruição, edificação, reconstrução, edificação. Tudo isso aconteceu. Agora, eu quero terminar dizendo alguns feitos do imperador Constantino, que nos deixa assim atencioso. Por quê? Porque no ano 321, olha que o concílio de Nicéia, com os bispos, foi em 325, 4 anos antes, o Constantino quis mudar e mudou o descanso do dia do sábado para o domingo. E por que ele mudou? Porque ele tinha uma adoração ao deus Sol. O Sol, o deus Mitra Invictus,
Esse Mitra vem da origem a Maitreya, aquele que vai vir nos últimos dias para trazer a falsa paz, para querer liderar o mundo. Você já entendeu que está se tratando do anticristo. Então o Constantino, devido domingo ser o dia do Deus Sol, sendo ele cristão, ainda estava numa miscigenação, uma mistura com o cristianismo, foi trocar o dia que Deus estabeleceu, que é o sábado, o dia do descanso, mudou para o domingo. Quando houve o concílio de Nicéia, ele levou dizendo que Jesus é o sol da justiça e como o Senhor ressuscitou no domingo, mudasse o sábado para domingo e os bispos votaram que sim, e a partir dali o cristianismo no mundo todo adotou. É estranho isso. Uma hora vamos fazer uma pesquisa com mais profundidade para trazermos com mais pontualidade esse conhecimento. Agora, esse Deus Sol, a data dele é 25 de dezembro. E por isso que foi estabelecido também naquela data o nascimento do Salvador em Belém em 25 de dezembro. Mas foi por causa da idolatria do Deus Sol. Então Constantino lamentavelmente entrou por esses caminhos. Agora, foi muito bom o concílio de Nicéia, porque lá aconteceu o cânon sagrado das Escrituras, a separação desses livros, porque havia muitas cartas que não eram inspiradas. Mas então aconteceu isso. Houve também um reconhecimento doutrinário, que Jesus é Deus como Pai, sendo filho de Deus, ele não foi criado. Ele é a emanação do próprio Deus e ele é Deus, ele é igual a Deus. Sendo personalidades diferentes, mas sendo no mesmo tempo um só. Porque havia muitas heresias, havia pregações contrárias a isso. A doutrina ariana mesmo dizia que Jesus foi criado, que era um homem comum, que não era Deus. Então, caiu tudo isso no concílio de Nicéia. Aí se você perguntar, mas pastor, que mais que o cristianismo tendo liberdade, que mais que aconteceu? Para resumir no minuto, o nível moral da sociedade, do Império Romano e do mundo se elevou por causa do cristianismo. As mulheres receberam uma dignidade, um respeito, foram elevadas por causa do cristianismo. Os combates de gladiadores foram abolidos por causa do cristianismo. A legislação se tornou mais justa por causa do cristianismo. Os escravos foram tratados com mais respeito por causa do cristianismo e a obra missionária cresceu muito por causa do cristianismo. Agora, depois de Constantino, no ano 380, foi o imperador Teodósio I que pegou o cristianismo e tornou ele a religião oficial do Império Romano. Só que isso foi também uma espada de dois gumes, porque veio para a igreja naquela época muitas pessoas sem arrependimento, sem confissão de pecado, sem novo nascimento, sem batismo nas águas. Então, o bêbado veio e continuou bêbado, o adúltero veio e continua adúltero, o mentiroso veio. Então a igreja inchou e perdeu aquele nível espiritual que tinha no período da perseguição. Mas isso fica para outra vez trazermos essas reflexões. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, continue nos acompanhando e sendo abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém.